Muito boa tarde, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Bora meditar a palavra? Hoje eu quero fazer menção de um texto que se encontra aqui no livro de Miqueias, capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Essa passagem, se você passar por ela lendo de uma forma despercebida ou simplesmente lendo por ler, possivelmente você não vai entender absolutamente nada do que está dizendo esse versículo. Nem se você ler o contexto, embora o contexto sempre vai explicar o texto, mas talvez você possa não entender esse versículo. Por quê? Porque é necessário que nós que amamos a palavra do Senhor, que nós que levamos o título de cristão, acreditamos que somos salvos, nós venhamos ter curiosidade para interpretar e conhecer verdadeiramente os textos e inúmeras vezes investigar. Por quê? Porque o livro de Miqueias, no capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre o juízo de Deus. Fala que Deus estava incomodado, Deus estava triste e Deus estava irado com o seu povo. Por quê? Porque o povo que havia sido escolhido para levar o testemunho, o povo que foi escolhido para ser referência para todas as nações de relacionamento com Deus, ele não estava fazendo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, ao invés de Judá, que a palavra Judá aqui diz respeito a todo o povo de Deus, ao invés de Judá ela chegar em outras cidades, em outras nações e se tornar uma referência e influenciar as pessoas, ela era influenciada. E depois do cativeiro babilônico, e depois de inúmeras guerras e brigas, nesse momento que nós estamos lendo essa passagem, o reino já estava dividido entre reino do norte e reino do sul. A capital do reino do norte era Judá. A capital do reino do sul era Jerusalém. Só que como o profeta ele traz esse versículo aqui, que Deus entrega essa profecia, transgressão de Jacó não é Samaria, quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Deus estava equiparando Judá com Jerusalém. Embora o reino tivesse sido dividido, eles eram farinha do mesmo saco, se comportavam da mesma forma. Então, as capitais dos dois reinos aqui estavam corrompidas. As capitais aqui deveriam sair delas o exemplo. Deveriam sair dessas capitais aqui as doutrinas. Deveriam sair dessas capitais aqui o estilo de vida. E o que acontecia? Samaria. Samaria era o epicentro da idolatria. Existiam templos de adoração a Deus? Sim. Só que dentro desses templos também existia adoração a Baal. Também existia a adoração a Astarote e uma infinidade de outros deuses, junto com o culto a Deus. Então, Deus vem falar com o seu povo através do profeta o quê? Qual é a transgressão de Jacó? É Samaria. Qual é a transgressão de Judá? Jerusalém. Então, eu até falei aqui um pouco errado, né? Aqui Jacó diz respeito ao povo de Deus. Jacó era o reino do norte, Samaria, e Judá representado por Jerusalém. Então, Samaria, capital do reino do norte, Jerusalém, capital do reino do sul. Mas enfim, dando continuidade aqui, nós observamos aqui que qual é a maior iniquidade que eu faço para Deus, que eu posso cometer contra Deus, que você pode cometer contra Deus. Não é porque a mulher cortou a pontinha do cabelo ou não cortou. Não é porque a mulher deixou de usar calça e agora está usando saia, ou deixou de usar saia e está usando calça. Não é nada disso. A maior transgressão que nós podemos fazer diante de Deus é estar em um lugar que ensina uma palavra que não tem nada a ver com a verdade. A transgressão de Jacó, Samaria, lugar de idolatria,
lugar que poderia amar a Deus, servir a Deus, mas também amava e servia outros deuses. Não dava exclusividade para Deus nosso Senhor. Um ambiente onde as pessoas aceitavam Jeová, o Deus verdadeiro, mas também aceitava qualquer outro Deus que chegasse, qualquer outra divindade. Você está entendendo? Então, assim, aqui em quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Altos aqui está escrito com ele, está referindo a altares, a falsos deuses. Então, nós pegamos todo o Antigo Testamento e nós vimos Deus decepcionado, nós vimos Deus irado com a idolatria. O povo, ele recebia provisão de Deus. O povo, ele recebia milagre das mãos do próprio Deus. E a que o povo se rendia? A idolatria. Atribuía a divindades distintas tudo. Era Deus da fertilidade, era Deus da lavoura, era Deus de tudo que você pode imaginar. De tudo que você pode imaginar. E todos esses deuses eram cultuados junto com o único Deus verdadeiro. Você está entendendo? Então, assim, hoje, eu não vou ficar aqui citando o nome de nada, mas facilmente você vai entender quem age da mesma forma. E, infelizmente, até muitos cristãos evangélicos acabam depositando a sua fé em arca, acabam depositando a sua fé em chapéu, acabam depositando sua fé em óleo de unção, caneta e até em homens. Eu vou até certa pessoa que ela vai orar por mim, eu vou saber o milagre. Nós precisamos abandonar a Samaria e a Jerusalém neste contexto. Neste contexto, nós devemos abandonar o epicentro do nosso pecado, aquilo que nos leva para a idolatria, aquilo que nos leva a nos distanciar de Deus. Se é o seu pastor que está pregando uma palavra que não é bíblica, que não condiz com as escrituras, que tem em cada esquina, abandone. Abandone. Mas Deus não mandou eu sair. Deus não manda ninguém sair de igreja nenhuma. Nós temos a palavra, por ela nós precisamos nos orientar. É necessário que nós venhamos ter a curiosidade de estudar as Santas Escrituras, de colocar essa palavra para dentro do nosso coração. Não foi isso que o salmista diz? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então, para que nós venhamos ser cristãos saudáveis, espiritualmente, inteligentes, nós temos que conhecer essa palavra. Nós temos que dedicar tempo para aprender e investigar essa palavra. Você está entendendo? Então, assim, tudo isso, verso 5, hein? Por causa da prevaricação. O que é prevaricar? Suponhamos que você está vendo uma briga na rua da sua casa, aí você vai chamar a polícia. Aí a polícia chega e vê que o envolvido na briga é um amigo. Aí ele não leva preso, porque ele é amigo. Isso é prevaricar. Ele se omitiu do cumprimento do dever. Então você imagina que um parlamentar qualquer, ele tem a Constituição como carta magna, mas por privilégio ou por algum motivo pessoal, ele deixa de cumprir algo que está na Constituição. Ele está prevaricando. Então, trazendo isso para o ambiente religioso, nós como cristãos, nós sabemos qual é a nossa postura. E nós só vamos saber isso se a gente conhecer a palavra. Nós sabemos qual é a nossa postura, o que nós devemos fazer ou não, o que nós podemos fazer ou não. Mas a gente ignora e fala assim, Deus sabe todas as coisas, né? E pecamos deliberadamente. Isso chama prevaricação. Aí vem, o vídeo não ficar muito longo, versículo 6. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Assolação é destruição total. Porque do preço de sua prostituição nesse quesito espiritual aqui, é adorar qualquer entidade, ser, santo, qualquer coisa do tipo que não seja Deus. Se ajuntou e em recompensas de prostituição se envolverão. Então, essa prostituição aqui, ela era rentável financeiramente.
para as pessoas daquela cidade, porque vendiam imagens de esculturas, tinham o serviço do templo, recolhiam ofertas, tudo em torno de uma crença que Deus abomina. Não é exatamente assim hoje? Traga seu sacrifício e você vai ter vitória. Ah, traga uma indulgência aqui e o seu parente vai sair do purgatório. Missa do sétimo dia. Exatamente da mesma forma, com outros nomes, outra roupa, mas exatamente a mesma prática. E do capítulo 4 até o capítulo 7, o profeta Miqueias, ele nos fala de esperança. Eu quero falar sobre esperança para você aqui hoje. A esperança é que você ainda está vivo. A esperança é que você ainda pode receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A esperança é que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. A esperança é que Jesus está ansioso por ver você se entregar a Ele. O inferno não é metáfora, não é algo para causar medo, ele é uma realidade, mas a salvação também é. E a mão do Senhor Jesus está estendida para você hoje, neste momento que você está assistindo esse vídeo aqui, esperando para que você se renda, aceite, se submeta a Ele, para que Ele possa te conduzir ao céu de glória. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero que Deus tenha falado com você. E se você assistiu até aqui, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos evangelizar através das redes sociais, ok? Deus abençoe, uma boa tarde. Paz do Senhor.